E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje, continuando aqui o assunto de reino plantae, né? Como muitas pessoas dizem, aí nós vamos falar de histologia vegetal. Então, já tem vídeo aqui no canal sobre a parte de classificação dos vegetais, resumão, e agora resumão de histologia vegetal para você. Histologia vegetal estuda, então, os tecidos que compõem um vegetal, tá? São, como a gente já estudou lá em definições, os tecidos são agrupamentos de células que têm uma função definida, um conjunto de células que vai desempenhar uma determinada função no vegetal aqui no caso. Isso pode ser em humanos, em animais, no que você quiser falar aí que tenha formação de tecidos, ok? E eles podem ser classificados nos vegetais como tecidos embrionários e tecidos adultos. Os tecidos embrionários, nós chamamos eles de meristemas. E os tecidos adultos, nós chamamos eles de permanentes, ok? Então, os tecidos embrionários, que é onde a gente vai começar falando, os meristemas, eles têm intensa atividade mitótica. Eu gosto de comparar, assim, quando a gente fala de tecidos animais, né? Gosto muito de comparar os dois, que eu acho que fica mais fácil de entender. São os tecidos ali que estão sob intensa ação do GH, né? Osso, músculo, os tendões, articulações, que vão acompanhando o nosso crescimento durante o desenvolvimento, até que a gente chegue na fase adulta, né? É basicamente isso que os meristemas fazem, intensa atividade mitótica na planta. É claro que a planta não tem GH, não tem hormônio, músculo, osso, mas é uma forma de comparar que fica fácil da gente entender, ok? Então, o meristema vai fazer a planta crescer, esse crescimento pode ser para cima e para os lados, e ele vai desenvolver diversas partes da planta, diversos órgãos da planta, como raiz, caule, folha, vão ter atuação aí dos meristemas, ok? E nós temos aqui a diferenciação celular dos meristemas, como se eles fossem células-tronco, para formar os tecidos adultos desse vegetal depois, ok? Esses meristemas, então, são divididos em dois tipos: os meristemas apicais ou primários, ou os meristemas secundários, que aí, nesse caso, vão fazer o crescimento em espessura do vegetal. Então, os meristemas primários, eles vão fazer o crescimento que a gente chama de longitudinal, tá? Como se a planta fosse crescer para cima mesmo, tanto de caule quanto de raiz, ok? Eles vão determinar o alongamento de raiz, caule e folha. Quando você observa a plantinha aí, ó, que eu estou colocando na foto para você, esse crescimento, então, no caule, ele vai estar nas regiões laterais e pertinho ali de onde as folhas são inseridas, tá? Nos primórdios foliares. E na raiz, ela está lá embaixo na região subapical, tá? Que seria ali na parte, vamos dizer, do capacete ali da raiz, tá? Que a gente chama de coifa. E observando essa foto que a gente pode ver aí da raiz, nós temos então a região ali da raiz que produz novas células filhas, tá? E aí depois nós temos os meristemas primários formando as regiões ali, ó, de procâmbio, protoderme e os meristemas fundamentais que estão ali naquela região ali mais coloridinha, mais esverdeada, né, que tá ali na foto. Então, ali vai ser a zona de alongamento. Depois nós temos a zona de maturação da raiz e nós também temos formação de raízes laterais, tá? No caule também, essas regiões vão estar ali, tanto na região do caule, do meio do caule, como também na região das gemas, das inserções das folhas, tá? Quando a gente fala em meristema secundário, ele vai fazer o crescimento em espessura. Como a planta não engorda como a gente, ela vai acabar depositando células para formar, por exemplo, o tronco da árvore. Uma planta que é muito grande precisa de um tronco bem robusto. E quem vai fazer esse crescimento do caule do tipo tronco seria o meristema secundário. Então, tem plantas que vão ter uma grande quantidade de meristema secundário em comparação com outras plantas, tá? Uma sequoia, por exemplo, que é uma árvore enorme. Vê se eu acho uma foto de sequoia para colocar aí para vocês verem. Ela vai crescer em meristema secundário muito mais, por exemplo, que um pé de milho, que tem um caule do tipo como, que é fininho, retinho, tá? Não é que não exista, mas a gente vai ter uma menor quantidade. Então, olhando essas fotos aí, a gente consegue ver que esse crescimento vai ser realizado pelo felogênio e pelo câmbio vascular, tá? Então, nós temos o felogênio que vai originar o suber na parte externa, como você está vendo na foto, e a feloderme, desculpa, que vai ser originada internamente, que vai formar a casca aí do vegetal, que a gente também chama de periderme. Então, o conjunto de suber, felogênio e feloderme forma para a gente no vegetal o que a gente chama de
periderme, certo? E a parte do câmbio vascular é a parte do meristema secundário que vai formar para a gente os vasos condutores de seiva do vegetal. Então, seriam o xilema e o floema. São vasos diferentes. O xilema vai conduzir basicamente água e sais minerais. Ele é um tecido morto. Como é que você vai lembrar disso? Xilema de xi, ele morreu. Então, aí você lembra que o xilema é um tecido morto, as células são mortas, tá? E ela tem adaptações para fazer a circulação depois aí dessa seiva, mesmo sendo um tecido morto. O floema, por sua vez, é um vaso condutor composto de tecido vivo que carrega água e açúcares, o que a gente chama de seiva elaborada, enquanto o xilema carrega a seiva bruta. A seiva elaborada nada mais é do que a composição da fotossíntese. Então, se quem faz a fotossíntese da planta são as folhas, vai descer das folhas para a raiz a condução do floema, transportando água e macronutrientes como a glicose para toda a planta. O xilema, por sua vez, carrega água e sais minerais. Essa água e os sais minerais vêm do solo, então vem da raiz em direção às folhas da planta. Então veja que a condução do xilema é ascendente e a condução do floema é descendente. E os tecidos adultos que a planta possui, então? Os tecidos adultos vão fazer funções permanentes nesse vegetal. Então, já são tecidos prontos que não vão sofrer muitas modificações com o passar do tempo. Quando a gente fala de tecidos adultos, nós vamos falar de tecidos de revestimento, de preenchimento, de sustentação e de condução. Então, são 4 tipos diferentes de tecidos que nós temos adultos na planta. Quando a gente fala dos tecidos de revestimento, eles vão ajudar a planta, por exemplo, a não perder água. Ele está revestindo a planta e formando ali, né, os tecidos principais ali para que a planta, por exemplo, não tenha perda de água, desidrate e acaba morrendo. Os principais tecidos que nós temos de revestimento é a epiderme e o suber. A epiderme seria essa parte aí de células vivas que reveste as plantas, assim como a nossa epiderme, tá? Quando a gente estuda também a epiderme dos seres humanos ali, da fisiologia humana, nós temos vários anexos na nossa epiderme, como os pelos, as glândulas, as células de melanina, né? E aqui nos vegetais não é diferente, nós temos vários anexos na epiderme vegetal. Pelos, os tricomas, né? Nós temos os acúlios, que são aqueles espinhos, aqueles falsos espinhos das rosas, né? Que a gente confunde achando que é realmente espinho e não é, tá? Então, tem estômatos, papilas, tá? Que são estruturas que vão estar referente à epiderme, que é um tecido adulto da planta que vai fazer revestimento, certo? O suber, já por sua vez, é um tecido constituído por células mortas. O suber geralmente forma a casca do vegetal, tá? Ele representa aí as partes mais velhas da planta. Ele pode ter modificações, como eu vou colocar aí na foto para você, que seriam as lenticelas e os retidomas, basicamente ajudando aí a planta a respirar nessas regiões, como ele tem tecido morto, tá? Depois dos tecidos de revestimento, nós temos os tecidos de preenchimento, que seriam os famosos parênquimas. O parênquima vai sempre se referir àquilo que a célula está sendo preenchida. Então, nós temos o parênquima clorofiliano, o parênquima de reserva, o parênquima aquífero e o parênquima aerífero, que também é chamado de aerênquima. Quando a gente tem parênquima clorofiliano, adivinha do que a célula vegetal está sendo preenchida? De clorofila, tá? O parênquima clorofiliano está muito nas folhas, por isso que as folhas são verdinhas e ele auxilia na fotossíntese, tá? Quando a gente tem parênquima de reserva, nós armazenamos substâncias de reserva, como, por exemplo, amido. Então, o parênquima de reserva está na batata, na cenoura, na beterraba e por aí vai. São células que vão fazer reserva de alguma coisa. Clorofila, amido. O parênquima aquífero vai reservar água. Quem que é rico em parênquima aquífero? Plantas que vivem em locais secos, como por exemplo os cactos. E o parênquima aerífero, por sua vez, ele é rico em ar, por exemplo, para plantas aquáticas que precisam armazenar grande quantidade de ar para sobreviver, para poder fazer a flutuação e as trocas gasosas, ok? Isso são os tecidos de preenchimento. Tecidos de sustentação, já quase finalizando os nossos tecidos aqui. Nós temos o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é um tecido feito com células vivas, com celulose, mas ele tem flexibilidade. É muito parecido a função ali, pensando no nosso colágeno, tá? Já o esclerênquima
é formado por células mortas e vai causar bastante rigidez, reforço para esse vegetal, tá? E certa elasticidade. A gente pode comparar, de repente, aí o esclerênquima com as nossas fibras reticulares, tá? Que são em forma ali de rede, né? Não tem muita elasticidade, são mais para rigidez e resistência, certo? E os tecidos de condução, que a gente acabou de falar ali atrás, mas agora pensando em crescimento adulto, nós temos aqui os tecidos vasculares, ou as que fazem parte das plantas traqueófitas, que a gente já falou em vídeos anteriores aqui, que seria o xilema e o floema, tá? De toda essa discussão, características que a gente fez ali atrás. A caracterização do xilema, tecido morto, floema, né? Vale tudo aqui, eles começam a ser formados ali com os meristemas e terminam aqui, podendo ter até crescimento secundário para esse tipo de vaso, tá? Xilema e floema secundário, a depender do tamanho dessa planta e da função que ela precisa desempenhar, ok? Finalizamos histologia vegetal aqui, resumão, espero que você tenha gostado, porque você já sabe, né? Biologia é para sua vida. Gravando. E aí, pessoal?